Bom dia, tudo bem? Bom vê-las. Também vou aproveitar para agradecer a Miti e toda a família da Itiban aí, que me permitiram estar aqui com vocês hoje, né? Obrigado pela oportunidade. E eu fui chamado para falar sobre tradição. E daí, para começar, situar vocês assim e tal, me apresentar, etc., eu vou começar com uma tira em quadrinhos. Então, o primeiro quadrinho ali. Meu avô diz que os quadrinhos eram melhores anos atrás, quando os jornais os imprimiam maiores. Ele diz agora que os quadrinhos são só um monte de cabeças falantes xerocadas, porque não há espaço para contar uma história decente ou mostrar ação. Ele acha que as pessoas deviam escrever para os jornais e reclamar. Seu avô leva os quadrinhos bem a sério. A mamãe está procurando asilos. Essa piadinha aqui, eu usei ela como epígrafe na minha dissertação de mestrado, né? E eu acho ela muito legal porque ela consegue apresentar mais ou menos o que eu me proponho a fazer. Vai parecer engraçado, mas eu sou um pesquisador de histórias em quadrinho. Não é um cara que faz só histórias em quadrinho, porque eu já fiz. Não sou só um cara que, né? Eu atuo como professor aqui na Universidade Tecnológica Federal, dou aula para os cursos de design. Tem um monte de aluno aí agora. Bom dia para vocês, obrigado por terem vindo, né? E eu dou aula ali para o curso de design. E as histórias em quadrinho para mim sempre foram importantes, né? Claro, desde criança. A gente sempre fala isso, desde criança, né? Mas as histórias em quadrinho, elas foram a razão para eu ter enveredado na área do design gráfico, que é a área profissional, a primeira que eu me dediquei, assim. Eu atuei já como ilustrador, como animador, como, né, designer gráfico mesmo, trabalhei em agências, né, e escritórios de design. Daí entrei como professor, e como professor comecei a voltar para o mundo acadêmico, e isso inclui desenvolver pesquisas, né, e o meu mestrado, o meu doutorado foram em cima de histórias em quadrinho. Aí a perspectiva que eu vou falar com vocês de tradição, porque foi uma coisa que eu fiquei pensando, é como ela serve para mim como ferramenta, a tradição, para trabalhar com pesquisa de histórias em quadrinho, né? Não se preocupem que eu acredito que isso não vai ser muito tedioso, né? Então, o que é legal aqui dessa história aqui, que eu queria chamar a atenção para vocês, eu faço uma pesquisa toda de quadrinhos e eu estou na área dos estudos culturais. Então eu entendo as histórias em quadrinhos como uma forma cultural. Aí o que isso quer dizer? Para nós aqui, eu acredito que todo mundo aqui, né, compreende as histórias em quadrinhos como algo bem fácil de ler. Você começa da esquerda para a direita, segue os quadrinhos, são momentos no tempo, é o Calvin que está falando, eu entendo bem direitinho a palavra dele. Você não precisa ficar pensando o que está acontecendo, você entende o que está acontecendo. Aqui tem um momento, uma representação de algo, né, de uma cena. A gente costuma chamar essa ideia de quadrinhos, alguns usam o termo palco audiovisual, porque você abre o gibizinho na sua mão e você meio que vê, né? Você me empresta isso, vou aproveitar aqui. Escrito e desenhado por Henriqueta, do Liners, livrinho maravilhoso, né? Aí você vai ver, tipo, você está folheando e você está vendo as coisas acontecerem aqui, né? Você cria na tua cabeça um espaço e uma representação de realidade. Essa ideia toda, assim, que a gente tem de histórias em quadrinho, aí que entra a brincadeira com a tradição. Para nós está muito natural. Você vê uma história em quadrinho, você não precisa explicar como é que é, o que é. Você sabe o que é. Você lê, você identifica. E a gente pode dizer que esse fato de você saber o que é, quando foi que te explicaram que era uma história em quadrinho? Você já começou a perceber ela, talvez, desde a infância. Não posso falar de todo mundo aqui, mas é algo muito familiar. E da onde que vem essa tradição das histórias em quadrinho, da gente saber exatamente o que é, né? Aí que entra o meu processo, e até a pergunta que eu fiz ali, que é, você olha para trás e o que vê? Aí, esse é o meu método para começar a entender o que é história em quadrinho. Eu comecei a olhar para trás das histórias em quadrinhos. Essa imagem que vocês estão vendo aqui é uma história em quadrinhos, sim. Tipo, tinha vários outros painéis com vários momentos. É o primeiro quadrinho de uma história chamada As Aventuras de Zé Caipora, que foi publicado em 1883, aqui no Brasil, por um italiano que ficou radicado aqui no Brasil, chamado Angelo Agostini. E esse é o primeiro quadro da história. Ele via no meio de uma revista chamada Ilustrada, ele ocupava 2 páginas, bem na região do grampo. Ele desenhava isso daqui com litografia, não existia os métodos de impressão que a gente conhece hoje, né? Então dá para, se a gente ampliar, ver aqui o lance do giz em cima da pedra, a textura da pedra e tal.
E aqui embaixo, porque era assim que eles faziam os quadrinhos naquela época, você não tem os balões, você tem as falas. Vê lá, se me faltar algum botão, quebra-te a cabeça. Não falta não, senhor. Você consegue dizer quem que falou a primeira frase, quem falou a segunda, olhando para a imagem? Vale lembrar que esse quadrinho é de 1883 e a Lei Áurea só foi assinada em 1888. Então o que a gente tem aqui é uma representação de cotidiano brasileiro com o seu escravo devidamente registrado já no primeiro quadrinho. Então as histórias de quadrinho, quando a gente olha para trás, as histórias gráficas, as representações, a gente começa a entender um pouco mais sobre a gente mesmo. Porque o que você coloca nas histórias em quadrinho, geralmente? Representações do cotidiano. Mesmo que você faça tudo fantasiado, tem ali alguma referência, alguma visão de mundo que você tem e que você está reforçando nas histórias em quadrinho. Isso aqui eu estou pegando de 1883, de novo. Temos desenho e as falas eram escritas embaixo. Você não tinha os balõezinhos. A palavra história em quadrinho, a gente inventar o nome, história em quadrinho, isso aqui é um gibi, né? Ela só vai aparecer no século XX. Então, quando a gente tem aqui uma história em quadrinho no século XIX, é legal pensar que eles não chamavam de história em quadrinho. Eles não chamavam de nada, era o desenho que estava lá. Porque a gente desenha, as pessoas leem, não precisa de um nome. Mas aqui a gente começa a ter o nome. Você veja aqui, a menina está sentada, essa foto é de 1947, está sentada o cachorrinho em cima, a carinha dela de felicidade, ela folheando o gibi. Nos anos 50, nos Estados Unidos, só que é um grande influenciador na nossa cultura, e principalmente na de gibis, histórias em quadrinho, nos anos 50, praticamente metade da população era leitora de histórias em quadrinho. O volume de vendas de quadrinhos era na casa do 1 milhão de exemplares. Era muita coisa. E os gibis custavam 10 centavos. Era uma coisa muito barata, era muito acessível. Então, você não tinha um nome para coisa ainda. Você começou a desenvolver o nome. Nos Estados Unidos, você chama de comics. Comics que a gente poderia dizer, para uma tradução mais fiel para o português, eu gosto do termo piadinha. Por exemplo, aquela tira do Calvin Haroldo, que a gente pega nos jornais, eram as piadinhas. Então, os caras chegavam, oi, as piadinhas de hoje. E daí, piadinhas em inglês, os caras chamavam de comics, e daí pegou. Você chama todo o gênero, então, por um apelido que surgiu, porque a gente precisava pôr um nome naquela coisa, a gente não sabia o que era ainda. O consumo e o fato da gente ter um nome chamaram a atenção, e daí a gente começou com uma outra coisa muito engraçada desse período dos anos 50, com as histórias em quadrinhos, que era a queima de gibis. Porque os quadrinhos foram considerados uma ameaça para as crianças, porque a ideia é que só crianças liam. Na verdade, na primeira parte do século XX, você tinha muitos imigrantes nos Estados Unidos e muitos aprendiam a ler com as histórias em quadrinho. Então isso tudo começou a ajudar a ideia de que quadrinhos eram para pessoas que tinham dificuldade de ler, para crianças ou para idiotas. Isso também rola. E essas pessoas, daí tinham esses quadrinhos, as pessoas adoravam, porque pense em um mundo sem celular, sem internet, sem Netflix, em que você não tem televisão, porque nós estamos nos anos 40 ainda. Então, tipo assim, a avidez de você consumir histórias, de você viajar nessas fantasias, era alta, tinha uma necessidade. Então tinha toda essa circulação, começou, e as pessoas começaram a queimar porque elas tinham medo que os quadrinhos causassem problemas nas crianças. Defensores das crianças dispostos a queimar coisas e cometer agressões não são coisas do século XXI. Eles marcaram todo o século XX. E, no nosso caso brasileiro, a gente teve queima de quadrinhos aqui também, e eu separei algumas manchetes, duas na verdade, assim, de jornais da época. Por exemplo, Diário de Notícias, 20 de julho de 1948, manchete. Certas publicações infantis, pior que morais, são criminosas. Pense isso dito entre dentes. Agora essa aqui é melhor ainda. Última hora, 7 de novembro de 1953. Ganham rios de dinheiro para fornecer veneno às crianças. Veneno às crianças. Tipo, não, e os rios de dinheiro é que é a parte sensacional, né? Porque, gente, as coisas mudam. O legal de tradição é que é isso, é uma historinha que a gente vai mostrando pra gente para falar, sempre foi desse jeito, mas aí a gente começa a perceber que não foi desse jeito, né? As coisas vão variando. Aí aqui, as notícias, né? E aqui tem 2 livros. Esse aqui saiu em 1954 e esse aqui em 64. Esse Sedução do Inocente, para quem pesquisa quadrinho, é uma figurinha carimbada. Ele foi escrito por um psiquiatra norte-americano chamado Frederick Wertham,
E ele trabalhava com crianças nas instituições, crianças delinquentes, pessoas que eram rebeldes, que geralmente eram pobres e tal, e cometiam violências, então elas iam para esses abrigos, e ele cuidava delas. E daí, no cuidado que ele tinha com elas, ele começou a perceber que as crianças, maior parte daquelas crianças liam histórias em quadrinho. E daí ele pensou, poxa, se essas pessoas leem histórias em quadrinho, e são histórias com crimes, com super-heróis que batem um no outro e tudo mais, provavelmente essas histórias em quadrinho é que transformam as crianças em violentos delinquentes. Ele só desconsiderou que as crianças que estavam fora do sanatório, que iam para as escolas, que faziam essas coisas, e eram bem quadradinhas, normais e comportadas, também liam histórias em quadrinho. Né? Então o argumento dele todo é que você, se tomar contato com as histórias em quadrinho, vai virar um criminoso. Ele que colocou que, por exemplo, Batman e Robin são homossexuais e, evidentemente, quem lê histórias de Batman e Robin vai se tornar homossexual. Sabe aquela coisa assim, tipo, as nossas crianças vêm, elas não têm nada de ser, e o que a gente falar, elas aceitam. Parênteses, sou professor, eu não consigo fazer que os desgraçados leiam um texto. Tá entendendo? E daí quanto mais influenciar o interesse deles. Enfim, fecha. Né? Aí isso daqui, esse livro, essa base, ele se tornou uma figura de referência e serviu para todo um processo nos Estados Unidos que criou um selo de regulamentação extremamente rígido em que, por exemplo, você não podia usar a palavra divórcio em qualquer tipo de gibi. Você não podia mostrar casais demonstrando qualquer relação de afeto que fosse além do beijinho na face. Você não podia mostrar relações de sexo, não podia ou insinuar, né? Só para lembrar para vocês, se vocês tiverem a oportunidade de ver os primeiros desenhos dos Flintstones dos anos 60, o Fred e a Vilma dormiam em camas separadas. E de alguma maneira a Pedrita apareceu. Né? Isso aqui a gente está falando dos anos 50, então tinha todo um baque de uma sociedade conservadora que não conseguia controlar, reagir com essa lança. As pessoas estavam comprando quadrinhos. Essas pessoas estão lendo coisas que não fomos nós que escrevemos. É óbvio que nós estamos preocupados. Nos sentimos ameaçados, né? Então tem aqui um debate. E o outro, esse livro aqui do Humberto Eco, se você é da área de comunicação, você já deve ter cruzado com ele em algum momento, que é o Apocalípticos Integrados. E ele escreve em 64 sobre a questão da alta e da baixa cultura. Que daí, o que é a alta cultura? A alta cultura é o cinema de classe, o clube de cinema, e vinho, e França, e música clássica. Não essa coisa, desculpe a expressão, bugrada, lê assim, curte. E daí, o que era? Os quadrinhos, fotonovela, o cinema... Cara, o cinema mais barato, assim, né? Tipo, o que o Humberto Eco... Ele fala toda uma questão, ele procura abordar a cultura, só que querendo tirar essa coisa da tradição do alto, do espírito elevado e do rasteiro. Porque ele começa a dizer que são construções iguais, assim. Que talvez o discurso da alta e da baixa cultura sejam faces da mesma moeda. Né? E o Humberto Eco, nesse livro aqui, ele tem 11 capítulos, e desses 11 capítulos, 3, ele fala só de histórias em quadrinho. Humberto Eco. Um primeiro, ele pega uma página de um personagem chamado Steve Canyon e começa a dissecar e tentar entender qual é a gramática dos quadrinhos, o que faz uma história em quadrinho. E daí ele fala que o balão, aquela vozinha, aquele balãozinho lá, é um dos ingredientes principais do quadrinho, porque quando você lê uma história em quadrinho, você não pensa um texto, e isso é fato não, mas é interessante para quem está familiarizado com os quadrinhos, você escuta os personagens falando. É meio estranho. Quando o pessoal escreve, mudam as letras, dão ênfase, você consegue acompanhar a emoção do personagem. É um negócio muito bizarro. O pessoal que lê mangá, acho que tem alguém aqui que talvez leia, deve saber muito bem dessa sensação, que apesar de ser tinta impressa no papel e tudo mais, você cria uma sensação, um envolvimento muito profundo. Né? Um detalhe desse livro aqui também, de uma das pesquisas dele, foi uma pesquisa realmente que eles fizeram com leitoras de fotonovela. Então elas liam as fotos novela e depois era pedido para elas contarem a história que elas leram. E elas descreviam cenas que não estavam na fotonovela, porque elas preenchiam visualmente o espaço entre um quadrinho e outro com a imaginação delas. E quando elas eram inquiridas depois, elas completavam e não sabiam que não tinham visto essa foto, que elas tinham criado. Então tem uma série de estudos interessantes sobre percepção e quadrinhos nessa época, assim, né? Só que é legal a gente tentar entender o que são os quadrinhos. Um livro, para indicar para quem não está familiarizado com história em quadrinho, que é bem bacana, apesar de problemático, é o Entendendo os Quadrinhos, de um autor chamado Scott McCloud, que eu acho que deve ter por aqui, não sei se ainda está em circulação, mas ele é bem popular e teve várias reedições,
Porque o cara faz uma história em quadrinhos para explicar o que ele entende por histórias em quadrinho. O problema é que quando a gente entra no mundo acadêmico e a gente fica chato e começa a ler todas aquelas coisas e normas, etc., a gente percebe que o cara toma umas liberdades meio absurdas. Uma delas é, ora, histórias em quadrinhos são imagens uma do lado da outra que a gente vê o conjunto, constrói um sentido e inventa uma história. Então, para o Scott McCloud, se pá, as pinturas, as paredes das cavernas eram histórias em quadrinho. Porque, nós temos, eles contavam, as imagens se relacionavam. E as pinturas, os murais egípcios, né, também seriam histórias em quadrinho. Porque, você tem aqui o Anúbios levando a pessoa, pesando o seu coração, ela sendo julgada, aprovada e seguindo o seu caminho. Aí a gente vai dizer, porque tem uma narrativa que você acompanha. Só que não, né, gente? Não é história em quadrinho. Não é, porque história em quadrinho a gente vai começar a discutir, aí que começa a discussão, né? Mas por que não é história em quadrinho? Porque se eu falar para vocês a ideia que vocês têm de quadrinho e mostro uma imagem dessa aqui e falo isso aqui é história em quadrinho, você já vai olhar meio assim. Não tem balão, não tem divisão de painéis, como que é? Daí você não vai dizer que é história em quadrinho. E outra coisa, isso aqui, essas paredes da caverna, se eu não me engano, elas são de uns 10 mil anos atrás. Cara, o que os caras têm, eles não têm vestígios da civilização, eles têm o que estavam lá, uns artefatos, algumas coisas que estavam lá. Então a gente não sabe direito para que era, por que eles faziam, temos um monte de especulações, tem um monte de teorias, mas a gente não sabe exatamente como é que eles viam isso aqui. Se era um lance de contemplação, se era religioso, se era só muito tempo livre, vamos pintar ali o teto da caverna. A gente não sabe, a gente não tem noção. E aqui também, a função que isso aqui tinha lá dentro, que aqui a gente tem mais registros, a gente não percebe isso daqui, tipo, com as pessoas indo lá, vamos ver um mural novo, a nova historinha lá do Anúbios. Não é assim. É outra percepção. Só que, aqui, eu acho, não sei se vocês vão conseguir perceber bem, isso aqui é de 1793. Você vai ter 3 quadros, uma sequência de tempo e balões. Esse gordinho sentado na cadeira é o John Bull. John Bull, além de ser o nome de um bar, é o nome de uma figura que representa a Inglaterra. Assim como nós temos o Tio Sam, nós temos o John Bull, que veio antes, que representa a Inglaterra no sentido de ser um gordo, balofo, burguês, classe média, acomodado e com medo de mudanças sociais. Certo? E daí essa charge aqui, ou digamos assim, essa tira de quadrinhos, que também não tinha um nome para definir de tira de quadrinhos, ela era gravada em metal, o cara fazia cópias, existiam revistas na época sim, só que muito dessas eram espalhados. E ela aqui está divulgando uma ideia. Aqui no primeiro quadrinho você vai ter escrito Reforma Aconselhada. Daí o John Bull tá lá, tudo bem, minha vida é boa, comida é farta, e chegam os famintos, esfomeados, a ralé, os pobres, aquela gente que a gente tem que odiar, né? Brasil diferente agora, né? Enfim, aí os caras chegam assim, vamos fazer uma reforma aí, vamos deixar mais igual, vamos partilhar o pão e não sei o quê. Aí já no outro quadrinho o cara já perdeu o peso, tá comendo sapo, perdeu uma perna, tá todo detonado, daí essa reforma não é boa e não sei o quê. Calha essa boca, e daí ele sobe em cima dele, agradeça pela reforma, agora nós estamos mais felizes e não sei o quê. E daí pisoteando ele dizendo, os franceses são tão legais. Aí, por quê? Em 1789 a gente tinha tido a Revolução Francesa, cabeças rolaram, literalmente. E o que a gente teve aqui? Essa mensagem era na Inglaterra porque eles estavam morrendo de medo de ter uma revolução dentro da Inglaterra também. Você tinha receio que as pessoas se revoltassem, que os pobres se levantassem, que eles viessem e acabassem com o café da manhã dos ricos, assim tal. Então tinha toda uma ideia aqui política. Muita gente não via com bons olhos os desenhistas da época por causa disso. Os desenhistas, veja só que engraçado, como se hoje não tivesse, né? A palavra charge vem de ataque. Então quando você fazia uma charge, uma piada, você não estava só querendo fazer vou ser engraçadinho. Você estava querendo desgraçar com alguém, propagar uma ideia e provocar o ódio. De novo, nada que a gente não conheça, né, gente? Assim, que a gente não esteja por dentro. Isso aqui eu estou falando em 1793. Aqui tinha balões. Isso aqui que eu estou mostrando para vocês, alguns, não muitos, consideram como a primeira história em quadrinho, né, do planeta, que é um vienense chamado Rudolf Toffer. Então aqui tem os quadrinhos aqui embaixo, que está a capa do livro e tal. O que ele fez? Ele fazia umas histórias em quadrinho, tipo aqui a gente pode ver, né? O livro dele, quando você abre, uma página está em branco
e a outra que tem o desenho. Por quê? Era como você fazia a gravação na época. Você não tinha rotativa, você fazia os desenhos em placas de metal, imprimia, tiragem de 500 exemplares. Para quem lida com quadrinho alternativo, o pessoal da produção independente vai saber que é exatamente o que a gente faz hoje. Você faz uma história em quadrinho, você faz os 500 exemplares que você faz ali no Xerox, ou fanzine, ou coisa parecida, ou banca numa gráfica, e você vai nas feiras vender esses 500 exemplares. Então, muita gente joga aqui no Topfer a origem por causa dessa questão do formato, de você estar começando uma ideia nova. A gente tinha uma tradição gráfica, só que o Topfer, ele pega e coloca a ideia que eu falei para vocês do teatro, do palco audiovisual. O personagem dele, o Monsieur Jabot, por exemplo, aqui, ele está na frente de uma vela, ele olha para a vela, daí ele está apaixonado porque ele conheceu uma moça que está no quarto do lado, aí ele começa a dançar, daí a vela começa a pegar fogo no vestido dele, a moça que está interessada nele escuta pela porta e ele grita, estou ardendo, porque ele está em chamas aqui, correndo de um lado para o outro. Essas histórias aqui, daí eu preciso mostrar para vocês aqui, aproveitar que eu separei. Essas histórias, esses exemplos de histórias em quadrinho do século XIX estão nesse livrão aqui chamado Imageria, que é a produção de um brasileiro, o Rogério de Campos. E aqui, se vocês folhearem depois, vocês vão ver vários exemplos de histórias do século XIX, que eram quadrinhos antes da gente precisar inventar o nome de quadrinhos. O Topfer, o pessoal gosta de dizer que ele é o primeiro exemplo dos quadrinhos, porque ele tem essa questão do autoral, e para muitos que fazem quadrinhos, assim, essa questão do autoral, do trabalho, do desenho, de desenvolver uma história, de fazer um volume fechado, é importante. Né? Então aqui a gente tem uma ideia de fazer quadrinhos e muitos dizem que o quadrinho começa aqui por causa disso. Né? Há uma coisa curiosa também sobre isso. Na época que ele publicou isso aqui, o Goethe, sabe o Goethe, aquele patrimônio da cultura alemã? Então, tipo assim, Goethe, o cara que escreveu os Devaneios do Jovem Werther, os Sofrimentos do Werther, o Fausto, e que também era um teórico da física, da luz, assim, o Goethe tem uma série de estudos científicos sobre luz, decomposição da luz e tal. Ele estava velho e ele era mal-humorado, e ele era extremamente conservador. Estamos no século XIX, a maior parte dessas pessoas que eu estou mostrando para vocês são reaças convictos, inclusive o Topfer. Mas assim, o que era o Goethe? O Goethe não gostava de desenho, ele não gostava de caricatura, porque ele sempre relacionava a caricatura com esses baderneiros que querem mudar a ordem das coisas como elas são. E ele pegou esse livro, e esse livro ele adorou, daí ele fez elogios. E daí o Topfer ficou sabendo e depois fez tiragens com publicação dos elogios do Goethe, assim. Ah, o Goethe gostou. Bem o que a gente tem hoje. Isso aqui a gente está em 1830, assim, né? Isso aqui seria um começo de histórias em quadrinho. Mas, se vocês forem procurar em muitos livros, muita gente diz que o começo, a primeira história em quadrinho de todos os tempos, foi essa aqui, de 1896. É o Yellow Kid. Então isso vocês vão encontrar em muito lugar. Muita gente, eu incluso, discordo disso. Mas por que a galera diz que esse daqui é o começo das histórias em quadrinho? Ele é publicado em 1896. O Yellow Kid era esse personagem que aparecia e as falas dele vinham escritas e mudavam. Né? Então ele está falando, aparece escrito na camisola dele. E daí aqui ele está interagindo com o fonógrafo. Curiosidade, em 1896, o fonógrafo estava sendo inserido no mercado. Pensem que, estou falando de 1896, pouco mais de 100 anos atrás. Até 100 anos atrás, nessa época, antes disso, nunca ninguém tinha gravado a voz humana. A gente, para nós, é a coisa mais ordinária e rasteira que nós temos hoje. Você grava a mensagem no Zap e foda-se. O que tem de mais? É uma gravação, não tem nada a ver. Mas nessa época, os caras pegaram a voz humana que você dizia e as palavras eram levadas pelo vento, você não tinha registro, você tinha que escrever. Se você não escrevesse, não tinha registro, né? Você tinha que contar com a tua memória. E eles gravaram os sons. As pessoas podiam colocar aquilo, tocavam e a máquina falava com você. Pode parecer que não, mas isso mexeu muito com a cabeça do pessoal na época. E aqui eles fazem essa tira sobre essa novidade, né? E o balão, que era um recurso que era usado lá atrás, aqui ele volta a ser usado. Ele usa aqui para exemplificar que o som está saindo de dentro do fonógrafo. Esse cara, o Altcault, que era o nome do Rudolf Altcault, que fez essa tira dos quadrinhos do Yellow Kid, ele só usou balão aqui, ele nunca mais usou balão. Ele sempre usava o texto embaixo também, final do século XIX. Mas a galera diz que foi por causa dele, dessa tira, do uso de balão, do fonógrafo, dessa ideia que ele seria o começo dos quadrinhos. Mas tem uma outra razão.
o Yellow Kid ele era publicado no jornal. A publicação do Yellow Kid, e começaram a fazer experimentos de publicação colorida com o Yellow Kid, né? Então, tipo, eles testaram a cor amarela e ficou bem, daí eles continuavam imprimindo, testavam outras cores. Fazer impressão colorida no final do século XIX era complicado, mas as pessoas ficavam maravilhadas. E muita gente comprava o jornal por causa da imagem do Yellow Kid. Então, tipo assim, ele começou a ser cada vez mais popular. Então, os jornais começaram a aumentar a venda muito por causa das histórias em quadrinho. A publicidade começou a perceber que usar quadrinhos para fazer propagandas podia ser útil. Então, lá por 1910 já começam a aparecer propagandas, histórias em quadrinho das pessoas falando sobre para lavar sua roupa melhor, use sabão em pó, não sei o que, dona de casa. Sim, já daquela época, já tinha esse discurso. Enfim, aí o que você tem aqui? Você tem aqui uma forma que é de massa, publicação em grande tiragem, e o uso do personagem, que aconteceu depois, em outras publicações. Então, o que você tem aqui é uma mercadoria, né? Aqui começa também o conceito de sindicato, porque você tem uma pessoa que faz tudo. Essa pessoa que faz tudo vendia para um jornal, mas alguém se liga que tem outros jornais, então se a gente pegar essa tira e vender para outros jornais, a gente vai ter mais dinheiro em cima do mesmo trabalho. Então, um cara monta uma empresa, você entra lá como desenhista, você faz as tiras, e eles agenciam você e fazem contato com outros jornais, outras publicações, e cada publicação que paga, você ganha um troco, é tipo o Netflix de hoje, que também não tem novidade nenhuma, né? Enfim, o que a gente tem aqui que o Yellow Kid, enquanto o Topfer seria aquela coisa mais autoral, mais Goethe elogiando, mais livro graphic novel e tal, o Yellow Kid estaria mais para o comic book, para a história que vai ser consumida rapidamente, para a cultura de massas, né? Essas divergências assim, sobre qual que é a origem dos quadrinhos e tal, ela é divertida, assim, porque, por exemplo, tem o pessoal que vai mais pro Yellow Kid, que, digamos assim, seria a galera mais da comunicação de massa, né? O pessoal mais super-herói mesmo, assim, Tecnicamente, a gente tem entre os entendidos, a gente chama de massa velho, né, que é um termo cunhado, não que a gente escreva isso, mas né, e o Topfer, daí no caso, ele estaria mais para o autoral mesmo, assim, né, para o pensamento mais acadêmico, assim. E uma coisa curiosa, que aparece esse áudio aqui, o que eu ia mostrar para vocês que eu acho interessante de diferença é que aqui a gente começa com essa ideia do palco audiovisual, você tem uma representação de algo que está acontecendo. Aqui, o pessoal diz que isso aqui não seria história em quadrinho, pelo seguinte, nessa época você não tinha o conceito de palco audiovisual, você tinha uma representação, mas veja, o tempo que existe entre um quadro e outro não é o tempo de uma cena que está acontecendo agora, é o tempo de momentos bem separados. Você não sabe quanto tempo que levou, o que aconteceu entre esse painel e esse daqui, você sabe que o cara perdeu barriga e perdeu uma perna, e está na miséria. A ideia aqui não era você criar uma representação de realidade, de coisas que estão acontecendo. A ideia aqui era você trabalhar com metáforas, com lições, divulgar ideias. Então aqui você não tinha tão forte a ideia de palco audiovisual. Ela começa a aparecer ao longo do século XIX, né? Vai se fortalecendo com outros trabalhos além do Topfer, eu falei lá do Agostini, do Zé Caipora. Aqui você já tem uma ideia bem forte, e esse exemplo aqui que eu peguei, ele é bem engraçado, porque essa história em quadrinho aqui, você no primeiro painel tem um cara regando com uma mangueira o jardim, aí esse menino olha, ele pisa em cima da mangueira, interrompe o fluxo de água, o cara estranha, aí ele olha, que é uma coisa óbvia que você vai fazer quando você está com uma mangueira, você vai virar ela para sua cara para ver por que não está saindo água. Daí quando ele faz isso, o piá solta o pé e a água estoura na cara dele. Essa piada, esse formato aqui, no livro de imageria que eu mostrei para vocês, ele coloca 8 versões diferentes publicadas ao longo da Europa ao longo de 10 anos. Todo mundo pega essa piada e recalchuta. Então é bem aquela história do meme. Você tem o meme, aí você pega e reconta a piada de trocentas vezes. E o que é curioso com isso daqui? Você já tinha essa ideia do humor, o próprio Topfer lá tinha uma ideia de humor, tipo, estou pegando fogo, essa coisa como é que eu vou dizer assim, o humor que apareceria depois no cinema. E o que eu falo aqui que é curioso é que essa história em quadrinho, esse roteiro, é o roteiro do primeiro curta-metragem dos Irmãos Lumière. Então, tipo assim, o cara tá lá, da Rose, agora eu não sei o termo em francês, assim, mas o cara tem no YouTube pra ver, assim, né? E que também fizeram vários outros curta-metragens com essa piada depois. Mas o cara chega, pisa na mangueira, o cara vê que não tá funcionando, olha na cara, o cara solta
e a mangueira estoura na cara dele. Então, tipo assim, o curioso é que o primeiro filme foi uma adaptação de quadrinhos. Não o primeiro filme, mas o primeiro filme com uma história, um enredo, foi uma adaptação de uma tira de quadrinhos. E os quadrinhos, de certa forma, eles iam antecipando o cinema. Antecipando no sentido, assim, da gente ter essa representação do visual. Daí que quando a gente chega no século XX, que para nós, a gente daí precisa inventar o nome para aquela coisa que a gente vai tacar fogo porque está corrompendo as crianças, né? A gente já tem todo um processo complexo de construção da sociedade, assim, que é um processo de mudança. Aquilo que eu falei, em 1880, você gravar o som era inadmissível. Você estava tendo as primeiras transmissões, experimentos, mas era uma coisa muito fora da realidade. E ali começa um processo de transformação. Daí que eu peguei aqui um dos autores que eu curto, assim, ele é muito fofo, que é o Walter Benjamin. A primeira coisa que eu peguei um trecho dele, ele tem um artigo que se chama A Obra de Arte na Era de Sua Reprodutibilidade Técnica, que quem já estudou comunicação em algum momento deve ter tropeçado nesse artigo. E uma das coisas que ele fala, ele vai falar assim, por exemplo, o valor singular da obra de arte autêntica fundamenta-se sempre no ritual. No momento, porém, em que o critério da autenticidade fracassa na produção artística, a totalidade da função social da arte é transformada. No lugar de sua fundação sobre o ritual, essa deve se fundar em uma outra praxis, a saber, a política. Quando a gente tem os painéis, as paredes, as pinturas, a gente tem uma coisa que foi feita naquele momento, está registrada ali, e você tem que entrar dentro da caverna com uma luz e tochas para ver, e você cria toda uma atmosfera. Isso daí constitui o ritual, que vai ser desde a parede das cavernas até a peça de museu. Você tem uma área isolada onde você vai colocar um trabalho que dentro daquele contexto tem um significado. Tem um lance de você ir lá e ver aquele original e tal. E no século XX, a partir das reproduções, das fotografias e tal, você começa a questionar isso. Porque você hoje, por exemplo, você pode entrar no site do Louvre e pegar uma impressão de alta qualidade de qualquer quadro e mandar fazer um pôster com uma alta definição. Tipo, é liberado isso. Então, onde é que está a obra de arte, né? Onde é que tá? O que ele vai falar? Como a gente vai perdendo essa coisa do ritual, do culto, daquela coisa única, né? Tipo, o Troche veio aqui uma noite e pintou e ficou registrado aqui para nós. Isso aqui tem uma aura, tem uma história que a Miti vai contar, tem toda uma questão desse desenho tá aqui, né? Só que, quando a gente pega isso daqui, a gente tem, sei lá, 2.000 cópias, que hoje a gente está tendo uma transformação nessa tradição também, né? Estamos ficando com tiragens menores. Mas você vai ter 2.000 cópias que vão circular. E esse livro tem tanto valor quanto qualquer outro para você levar para casa, curtir a ideia. Ou, na internet, você colocar a tira na internet e divulgar no seu blog, apesar de você não ganhar um centavo por isso. Tipo, você está tendo um acesso, comunicando uma ideia. Então você não tem mais o valor da peça única. Você tem essa transmissão e é aí que ele fala. A gente tira a tradição do ritual, do culto e passa a falar da política, que eu acho que é uma das coisas que a gente tem mais hoje, assim, nessas comunicações. Você pode ter uma comunicação, vou dizer assim, alienada, que a gente fala. Que no mundo nerd muita gente defende isso. Você está fazendo diversão, você não tem que falar de coisas sérias. Eu só quero ver o personagem batendo no outro e nada mais profundo que isso. Existem muitos nerds que batem o pé muito forte nessa técnica. Eles não querem ouvir falar de questões de representação, de etnias, de representação de gênero, não querem falar de absolutamente nada disso. Por outro lado, justamente na contramão, a gente tem um monte de trabalhos de artistas, não só aqueles malditos comunistas financiados pela Rei Rouanet, né? Não só esses, mas fora dos Estados Unidos, nas grandes indústrias, na grande corporação de massa, você pega desenhos animados tipo Steven Universe, que é um que me vem na cabeça assim de cara, e você vai ver que, se você acompanha toda a série, você vai ver uma série de discussões e temas muito pertinentes para a nossa sociedade hoje em dia, né? E representação de gênero, aceitações e tal, é um tema político. Representações de ideias, de pontos de vista é tema político. E dá para trazer tudo isso para a história em quadrinho ou para qualquer outra mídia, né? E eu acho muito legal o trabalho do Benjamin por essa questão. Você está numa troca. E uma outra coisa que ele fala que eu acho muito bacana é que a gente, como sociedade, a gente fala de tradição, só que a gente vai se transformando. Então, como eu disse, no final do século XIX, você não tinha o som gravado era uma novidade. Hoje ele é uma coisa ordinária. A gente não para pensar. A gente não... Aliás, a nossa fronteira entre o real e a representação é tão legal que quando você recebe uma gravação, você não para pensar, eu recebi uma gravação. Você diz, a fulana mandou aqui, falou que a gente tem que... É a pessoa falando.
Não tem diferença entre eu gravar, eu ver o meu vídeo, ou estar aqui agora presente. Quer dizer, tem. Se a gente parar para pensar, tem. Mas para efeitos gerais, a comunicação da ideia não tem. E essa transformação nossa de consciência, de parar de enxergar as coisas como aquela coisa, uma historinha divertida. O Matisse pinta um quadro, daí a mulher é toda expressiva, toda verde, toda angulosa, e daí chega uma senhorinha lá, olha para o quadro dele e fala, que coisa horrorosa, eu nunca vi uma mulher verde. E daí o Matisse olha para ele e fala, senhora, se a senhora olhar bem, vai perceber que não é uma mulher, é uma tela. Que é o que desprende a arte, que dá a grande mudança da arte. Você já não tem esse vínculo com a representação do real, né? E essas discussões de representação, de transformação da nossa cabeça, da nossa percepção, vão passando por todo o século XX e estão aqui no século XXI, né? Então, quando eu falo assim dessa questão de tradição, da gente entender como é que as coisas são e tal, é muito engraçado pensar que a história em quadrinho que a gente lê, que a gente toma, assim, que é dado, que é fácil, que é moleza, é perceber que nesse papo todo que eu falei, a construção de você olhar para uma história em quadrinho, entender o que está acontecendo, no século XIX eles numeravam os quadros. Então aquela tira do Calvin, o primeiro quadrinho teria o número 1 e o segundo quadrinho o número 2 para você não se perder. Porque eles não tinham certeza que a pessoa ia conseguir entender. E hoje, você pega trabalhos. Esse aqui é de um cara chamado Chris Ware. Veja já o formato do gibi, que já é muito louco. Ele trabalha com uma linha que é mais comum, só que em alguns momentos... Deixa eu ver se eu acho aqui alguma coisa interessante dele. Em alguns momentos específicos, ele faz coisas assim que parecem pôsteres. Sabe? Ele brinca com sentidos de leitura. Ele faz coisas assim, é um jogo para armar, mas ao mesmo tempo é uma história em quadrinho. A regra, você pode recortar se você quiser, mas tem toda uma mensagem aqui nos textos, na relação que ele está fazendo. Então, tipo, ele caminha naquela fronteira do quadrinho com outras formas de leitura, né, de arte, assim, tal. É um trabalho bem bacana, assim, tem bastante coisa dele. Mas, assim, tipo, você começa a ver que as pessoas começam a extrapolar, que é aquela coisa do cinema. Você vai fazer o filme, você não vai ficar pensando só em contar a história do cara roubando o cargueiro, apesar de ser muito divertido, né? Você vai começar a contar outras histórias, começar a colocar outras percepções, vai ter várias correntes de cinema, né? Então, eu acho divertido a gente pensar essas coisas, de explorar a linguagem, mas explorar também a política, e não ficar só naquela coisa do tipo, vamos entreter, vamos fazer magia, vamos ficar projetando uma história, porque nada é apolítico, né? Tudo que a gente coloca, eu acho até curioso os Vingadores mesmo, assim, a gente vai ver os desenhos da Marvel, questões de representatividade a Marvel está abraçando, o Pantera Negra, né? Que a gente vai ver um filme com a maior parte do elenco negro, um protagonista negro, uma nação africana que não é subdesenvolvida, que é mais avançada que os outros povos da Terra. Tipo, você vai falar, é toda uma ficção, mas o fato dele jogar isso, né, e de ter aquele sucesso, e de ter essa repercussão entre as pessoas, elas adotarem, e como eles dizem, crianças negras, de repente, pararem de se espelhar no loiro Capitão América e olharem pro T'Challa e falarem, pô, esse cara é firmeza, curto ele, assim, começar a usar a roupinha. Tipo, todas essas transformações de você se reconhecer como parte do normal. Porque quando a gente tem essas repetições, o que a gente tem aqui é o normal, né? É o caminho, é o que é, né? Então tudo isso daí, essas disputas, que eu acho que a gente está vivendo ainda esse momento de transformação, né? Está vivendo, a gente nunca vai parar de viver, né? Esse lance de tradição, esse que é o engraçado. A gente está tendo, o quadrinho do século XXI, ele já é bem diferente do quadrinho do século XX. A gente vai ter aqui, se vocês passearem aqui por essas prateleiras e folhearem, vocês vão ver muita coisa comum, mas vocês vão ver muita coisa assim que é extraordinária, assim, com referências plásticas e narrativa bem diferentes. Então, tradição é uma coisa engraçada, porque ao mesmo tempo que ela fortalece e dá familiaridade, deixa profundamente naturalizada pra gente a linguagem dos quadrinhos, a ponto de a gente dizer que sempre foi assim, qualquer um vê, e dizer que a pintura egípcia era história em quadrinho, que nem uma Cláudia fala. Não é. É que você está tão saturado com isso, para você está tão naturalizado, que você enxerga em coisas que não tem nada a ver. E isso tudo é construção cultural. E essa cultura, essa tradição, é que vai sendo passada para a gente, né? Isso que eu falei aqui para vocês, para concluir, tipo, mas assim, é o jeito que eu abordo quadrinhos nessa história de pesquisa. É enxergar a relação de quadrinhos com sociedade. Mas nos estudos culturais você não faz isso só com quadrinhos, você faz isso com qualquer coisa, com literatura. E não é estudar assim, tipo, o livro tal é lindo e maravilhoso porque não sei o quê, não sei o quê. Não é isso que os estudos culturais querem. O que os estudos culturais querem é
Esse livro foi publicado quando, qual foi a reação das pessoas, o que ele diz, o que ele nos fala, como aquela história em quadrinho lá do começo. O escravo e o seu dono conversando numa representação de cotidiano num quadrinho de 1883. Aquilo fala sobre a gente. Aquilo fala sobre a nossa sociedade. E não dá para você pegar e estudar um livro, um filme ou um quadrinho longe dessa sociedade. Eles são intrincados. Né? A gente se alimenta disso, a gente é alimentado por isso, a gente alimenta isso. É bem complexa a coisa e é bem viva, dinâmica e não é estática. Aí é curioso que a gente fala essa coisa de tradição, fala lá do discurso do vô do Calvin. Se você pegar aquela tirinha, ele está falando de jornais. Hoje a gente tem a internet, que é um outro canal, que a gente ainda não está sabendo entender o que está acontecendo. Tem muita gente que está pesquisando, está falando, mas a gente ainda não sabe qual é o lance, a gente está vivendo isso. E é isso, é essa transformação constante, assim, né? Vou chegar na famosa telinha do obrigado, né? Eu tenho aqui 2 endereços. Eu tenho um canal que eu tenho com um colega meu, o Rodrigo, né? Que se chama Kitnet HQ, no YouTube. Lá, o que a gente faz? A gente se senta, a proposta é bem punk, então a gente não tem vinheta, a gente não tem edição. Se vocês verem alguns episódios mais antigos, vocês vão ver cenas do tipo telefone tocando, eu me levantando para atender, tirando o fone do gancho e voltando. A nossa proposta é grave só um take e grave, tipo, a gente falando de quadrinhos. Aí a gente pega um gibi e fala durante 10 minutos sobre aquele quadrinho. É mais interessante do que parece, confiram. E daí tem um canal que eu escrevo com colegas meus, com o Lielson, a Maria Clara, né? Que é o balbúrdia.net. Tem mais uns colegas que aparecem assim. Então, nesse aqui, a nossa proposta é escrever textos mais teóricos sobre quadrinhos, que acaba sendo bem mais divertido, porque, tipo, a parte da teoria a gente acabou indo para um lance de experimentalismo e tem umas coisas muito loucas lá. Né? Esse ano foi meio parado, assim, porque, tipo, eles estavam começando o processo de doutorado, a Maria Clara tinha entrado na universidade nova e está se adaptando, e eu terminei meu doutorado ano passado e não queria fazer nada esse ano, e foi muito bom. Enfim, então esses 2 canais aqui, se vocês quiserem conferir trabalhos e trocar umas ideias, eu agradeço a todos e todas vocês por estarem aqui nessa manhã, agradeço a todo o pessoal da Creative Mornings, e a Mitida, Itiban e toda a família Itiban e todos vocês, muito obrigado por estarem aqui. E acho que agora abre para perguntas, né? Então, quem quiser perguntar, comentar alguma coisa, estamos aqui. Muito obrigado, gente. Valeu.